Olá, pessoal. Olha que maravilha. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Ana Carla Domingos de Araújo, que ela é psicóloga e ela trabalha com florais. Lembra daquela nossa proposta de levar as PICs, as práticas integrativas e complementares para a escola? Essa é a proposta. Então, hoje nós vamos falar sobre os florais. Ana Carla, por favor, querida, se apresente para o nosso público. Olá, Robson. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário que o pessoal vai estar vendo o vídeo. Verdade. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? De estar tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a terapia floral, né? Nesse momento. Eu sou psicóloga de formação, né? E também sou terapeuta integrativa, trabalhando já com várias das práticas que estão hoje reconhecidas, né? Pelo SUS, como o Reiki, o Magnify Healing, as barras de Access, os florais, né, dentro do meu consultório e em outros espaços de trabalho que eu tenho, né, com outras temáticas além da clínica. Então, eu hoje integro, né, na minha prática e no meu olhar profissional, essa visão, né, mais integral do sujeito, né, o ser na sua totalidade, observando todos os seus aspectos e tento contemplar, né, esses recursos que trazem o equilíbrio, né, no ponto de vista de todos os nossos corpos, né, emocional, mental, né, o nosso corpo físico, para que o equilíbrio, a saúde se faça, né, inteiramente em nós, né? Então tem sido um prazer para mim navegar por essas práticas, né? Conhecer, agora estou conhecendo um pouquinho mais sobre os óleos essenciais, começando a integrar no meu saber os óleos essenciais. Então, para mim é uma alegria poder observar que a gente tem tantos recursos disponíveis para construir uma vida leve, né, e equilibrada. Que maravilha. Deixa eu te falar um pouquinho mais sobre o projeto para que você possa contribuir melhor. Me ocorreu, inicialmente, o que a gente está fazendo é introduzir as barras de access no SUS. Então, nós estamos É. trabalhando junto com os deputados para que a gente faça uma emenda na legislação, lá na PEC que está correndo, para que eles possam integrar também as barras de access. Mas depois o que eu fiquei pensando, em função até dessa pandemia, seria: puxa, já pensou que maravilha se todas as pessoas tivessem as suas barras corridas, mais imunologia, mais tranquilidade, menos medo, menos pavor, menos tudo e tudo mais e tal. E aí depois, refletindo e fazendo tanto umas outras lives, conversando com outras pessoas, que aí eu criei também um programa dentro do YouTube, que seria o 30 Dias para Transformar a Educação, na qual diariamente eu conversava com as pessoas durante meia hora, trocando ideias e fazendo dicas e tudo mais. E aí me ocorreu que, poxa, vamos ser um pouco ainda mais amplo. Como seria se, já que o Ministério da Saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, adota essas 29 práticas integrativas complementares, como seria se o Ministério da Educação e Cultura também adotasse? Porque, de repente, se nós tivéssemos acesso a essas terapias desde criança, ou mesmo na nossa adolescência, que é onde a gente tem mais questões, isso seria tão mais fácil, porque de repente a criança está lá com um comportamento meio assim, meio assado, de repente toma um floral, ela continua brigando, de repente ela pode fazer um trabalho de arte-terapia, onde ela vai se expressar através da arte. Existem tantas outras formas e, de repente, ainda eu vejo a escola meio fechada nesse sentido e, de repente, agora com essas mudanças todas, o que se requer para que a gente possa levar essa situação? Então, o que me ocorreu inicialmente foi: nós criaríamos uma disciplina optativa ou facultativa ou ah, eletiva, na qual essas crianças poderiam ter a disciplina número 1, 2, 3 e 4 e por aí vai, e até o avançado. Então, a escola, juntamente com o diretor e os professores, e esse terapeuta, que poderia ser contratado pela escola, ou a escola reciclaria. Às vezes, tem alguns professores que já trabalham com essas práticas, mas que não têm espaço na escola para atuar dessa maneira. Então, Uhum. essas disciplinas poderiam ser feitas através de parcerias, por exemplo. A escola te contrata e fala: vem aqui para mim e fala sobre reiki durante 3 ou 4 aulas seguidas.
E aí você fala todos os sistemas e todas as situações. No outro momento, fala um pouquinho agora sobre o floral. E se fosse o caso, até inicializaria essas crianças e fazia, acontecia. Então, tanto pode ser uma questão muito mais teórica, como poderia também ser uma questão prática. Por exemplo, eles podem dizer, para as crianças da 5ª série, esse ano inteiro nós vamos trabalhar basicamente biodança, florais e reiki, e já deu. Então, vamos colocar lá, vamos fazer uma ementa, vamos dividir o calendário dessas crianças para que isso pudesse acontecer. A ideia seria que essas crianças, tendo posse dessas ferramentas e utilizando elas para o seu autodesenvolvimento, elas sofreriam talvez menos bullying, teriam melhor desempenho escolar, teriam uma vida mais plena. E o que é mais interessante é que isso poderia ter uma extensão nas suas respectivas casas. Porque uma vez que ela aprendeu a fazer reiki na escola, ela faz reiki em casa. Se ela aprendeu a correr as barras na escola, ela faz em casa, no pai, na mãe, na tia, na avó, na família inteira. Então, assim, a ideia seria, você como uma pessoa que já trabalha bastante com os florais, como que você enxerga que seria esse serviço, ou como que a gente poderia introduzir os florais na escola? Porque, de repente, tem muito diretor que vai nos escutar, tem muitos formadores de opinião, e aí, de repente, quando eles percebem as formas, eles falam, opa, peraí, de repente eu estava achando que isso era tão difícil, e não é. Então, Robson, seria maravilhoso, né, que o sistema educacional pudesse incluir, né, no seu currículo algumas dessas práticas, né? Os próprios exercícios de respiração, que são simples, de meditação, né? Aulas de yoga, o próprio reiki, como você colocou, né? Que são técnicas simples que já trazem em si o equilíbrio, né? O que a gente precisa só retomar? Que o que nós chamamos de saúde, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio do ser em todos os seus aspectos, né? No aspecto físico, emocional, mental e aquilo que transcende aquilo que a gente tenha conhecimentos ou consiga saber. Quando alguma coisa já está instalada no físico, é porque a gente sabe que já está afetado o emocional e o mental, né? E a gente sabe que essas práticas, elas são fundamentais para restabelecer esse equilíbrio em todos os níveis. Qual é a mágica dos florais que eu digo, né? Qual é a maravilha dos florais? Porque os florais, eles são, né? Eles são uma técnica, uma prática, uma técnica também super simples, né? Então, a gente trabalha com a vibração das flores e cada flor traz a sua contribuição de para que ela serve, né? Então, essa flor aqui é para déficit de atenção, essa flor aqui é para ansiedade, essa florzinha aqui ajuda no medo, essa aqui na insegurança. Então, cada flor traz a sua contribuição de para que ela pode nos ajudar, né? E a gente trabalha, então, com a vibração dessas essências diluída em água e a gente toma essas gotinhas, né? E ao tomar essas gotinhas, elas já vão diretamente entrando na nossa corrente sanguínea, em todos os fluidos do nosso corpo, tá? E vão trazendo essa informação dessa essência para o nosso sistema e vão fazendo uma reprogramação, vamos assim dizer, desse sistema que estava funcionando no padrão adoecido para que ele possa funcionar no padrão de equilíbrio e saúde. E ele tem a capacidade de atuar em todos os níveis, né? Então, os florais atuam a nível físico, emocional, mental e aquilo que transcende, que alguns chamam de espiritual, né? Então, e ele atua muito rápido. Então, a eficácia dele é muito rápida, né? Então, a gente tem relatos de pessoas que tomam uma dose de floral e já sente diferença. Em um dia de floral, já sente diferença, né? Então, assim, colocar esse recurso dentro da escola, né? Como você colocou, de repente ter uma farmacinha, ter uma parceria, um profissional, né? Nós já temos alguns professores, né? E aí eu queria citar em primeiro lugar a professora Rosana Souto, que publicou esse livro aqui há pouco tempo, né? Que é a experiência com os florais de Saint Germain na educação, da experiência que ela teve lá em Curitiba, tá? Maravilha, que espetáculo, fantástico. Esse aqui é um livro que a gente consegue encontrar em todos os representantes do sistema floral de Saint Germain.
porque ele é editado pelos Florais de Saint-Germain, né? E tem uma outra mestra, assim como eu, professora, né, a Eliane Locks, no Sul, que também está fazendo, já fez algumas pesquisas em escola e também está organizando o livro dela para publicar, né? Então, a gente já tem pelo menos 2 referências aí de florais na educação no Brasil, tá? De Fantástico experiências que isso. estão sendo feitas e que tem resultado, né? Qual é a delicadeza da gente implantar um sistema floral em uma escola, em um hospital, né, em uma instituição que é muito grande? A gente precisa, primeiro, da autorização de todos, né? Então, eu não posso trabalhar com os alunos na escola sem sensibilizar os pais e sem que os pais autorizem que o filho dele possa participar, né, daquela pesquisa, daquela experiência, possa receber o floral. Né? Então, a gente precisa primeiro sensibilizar a população e esclarecer a população sobre o que é essa terapia, como que ela atua e como que ela vai ajudar o seu filho. Né? Nós podemos trabalhar a nível individual, com as particularidades de cada aluno, e podemos também trabalhar a nível coletivo, como, por exemplo, as características de uma turma. Né? Ah, essa turma é muito bagunceira, essa turma é dispersa, essa turma briga demais, né? Essa turma não participa de nada, são crianças apáticas, né? Sem vontade. Então, nas 2 experiências, a gente tem relato das 2 formas, né? Tanto experiências com uma turma inteira, e quando a gente trabalha com uma turma inteira, a gente trabalha com um floral em forma de spray, borrifando na sala. Os alunos não tomam aquele floral diretamente, né? E quando a gente trabalha com atendimentos individuais, aí os florais são personalizados, né? Aí a gente vai com esse floral, um buquê que a gente chama para cada um dos alunos, ok? Esse é muito mais trabalhoso. Aí a gente realmente tem que ter uma equipe de terapeutas florais dentro da escola, né? Ou nessa parceria, tá? Com a escola, para que os terapeutas possam ir atender aqueles alunos que precisam de um atendimento mais direto e formular os seus buquês, que é como a gente chama, né? Então, assim, esse processo talvez seja um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque a gente precisa sensibilizar, para sensibilizar precisa fazer várias reuniões, precisa esclarecer. E se uma turma de 40, um aluno, os pais não autorizam, aquela turma não pode participar, né? Tá Então, não certo. pode participar da experiência, tá? Então, toda a turma pode participar, né? Então, são recursos que a gente pode ir começando a pensar, implantar, né? De que forma que poderia ser o caminho mais fácil para começar, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no Reiki, né? Que o Reiki hoje está incluído nas práticas, certo? E o Distrito Federal foi o primeiro, né, distrito do Brasil a incluir essa prática. Nós, quando começamos a aplicar o Reiki no hospital, a gente entrava mudo e saía calado, né? Aplicando o Reiki, e aí os médicos foram vendo o resultado, os enfermeiros foram pedindo, os médicos foram pedindo, né? A saúde foi vendo o resultado, né, daquela prática nos seus pacientes, e aí a gente começou a ter recomendações no prontuário, né, do paciente. Olha, esse paciente tem que receber Reiki toda semana, tá? Então, é um caminho para ser percorrido. A gente já tem algumas experiências que provam que dá certo, né? Que é possível, mas aí a gente precisa ajustar a cada realidade, a cada tamanho de escola, a cada objetivo, né? Nós temos muitas questões escolares para tratar hoje, né? Então, as crianças hoje, elas estão cada vez mais sendo diagnosticadas ou laudadas com alguma coisa, tá? Então, nós temos muitas demandas e nós sabemos que essas demandas que chegam são oriundas de outros desequilíbrios, de outras questões, né, que desencadeiam um déficit de atenção, uma hiperatividade, uma agressividade, né, uma dificuldade de aprendizado, uma apatia. Então, a gente precisa investigar, né, e precisa encontrar formas de poder contemplar, né, o equilíbrio dessas crianças, né? O E resultado, nesse diga. caso também não existe nenhuma contraindicação com relação à idade, né? Poderia ser criança do jardim da infância até a universidade.
Não existe nenhuma contraindicação. Como eu costumo dizer, o floral não briga com ninguém. Ele não briga com homeopatia, ele não briga com fitoterapia, ele não briga com óleos essenciais, ele não briga com a própria alopatia, né? Às vezes os outros brigam com a gente. Não querem que a gente participe do processo, né, do tratamento. Não, eu quero só a alopatia para ver se dá certo. Eu quero só o remédio psiquiátrico para ver se dá certo. Eu quero só a homeopatia para ver se dá certo. Mas a gente não briga com ninguém, né? Por quê? Porque o nosso maior objetivo é trabalhar na saúde e no equilíbrio daquela pessoa. Se a gente pode contribuir com o floral para isso, ótimo, né? Se é a homeopatia que contribui, excelente. Se é a própria alopatia que contribui, perfeito. Para nós, o importante é que aquela pessoa possa estar bem, né? Possa ficar saudável, né? Em todos os níveis, em todos os aspectos. Ok? Então, a gente não tem nenhuma contraindicação, ele não tem nenhuma resposta, assim, a gente, né? Não tem nenhum efeito colateral, a gente toma floral, não é para ter alergia, não é para ter dor de barriga, não é para ter dor de cabeça, não é para ter nada, né? Então, assim, normalmente não tem nenhuma resposta, né, de efeito pós-ingestão de floral, né? Então, a gente dá floral de bebezinho recém-nascido até idosos, animais, né? Os animais também usam os florais. A única coisa que a gente vai adequando é o veículo de conservação, né? Porque em bebês a gente não recomenda, até 1 ano e meio, 2, a gente não recomenda que eles tomem. Então a gente adapta para colocar na aguinha do banho, né? Faz na glicerina para ficar um pouquinho mais doce, né? Para que eles não possam ingerir, porque o conservante do floral é o álcool, né? Apesar de ser um percentual muito pequenininho, é álcool, então a gente evita, né? Então a gente só regula qual o veículo de conservação, se vai ser o brand, se vai ser a água pura, se vai ser a glicerina, né? Álcool de cereais para borrifar no ambiente, aí a gente faz esse controle. Mas ele não tem restrição nenhuma, nem de idade, nem de patologia, nem de doença, né? Mulheres grávidas podem tomar, né? Crianças podem tomar, idosos podem tomar, qualquer tipo de adoecimento que a pessoa tenha, a gente tem alguma essência floral para oferecer que possa contribuir para o restabelecimento daquela saúde, né? Então, é um instrumento muito rico, muito rico. Esses dias eu li uma reportagem que me chamou muita atenção, tem até alguns vídeos no YouTube falando que a maioria dos professores, cerca de pelo menos 50%, mas eles falam que até muito mais do que isso, já sofreram agressões. Eles acham que talvez até 75% já sofreram ou agressões físicas ou morais ou verbais em sala de aula, os professores. Então, essa é uma questão que está levando os professores para depressão, síndrome do pânico, aversão, e muitos deles estão desistindo da carreira de professor. Então, aqui eu fico imaginando, enquanto você estava falando, se de repente isso fosse borrifado na sala, de repente essa violência poderia diminuir de uma forma tão mais suave, sem necessariamente chegar a esse ponto, né? Então, assim, de repente tem tantas outras alternativas que isso poderia se trabalhar. E aí eu queria aproveitar para te pedir um exemplo de algum paciente seu que você tratou, uma adolescente, ou uma criança, ou um adulto, e que você fez o uso do floral e que essa pessoa conseguiu sair de uma velocidade muito mais rápida dessa situação. Eu digo que eu recebo muita criança encaminhada pela escola por agressividade, né? Por brigar, por bater com os coleguinhas, por não obedecer, né? Por não aceitar os comandos. Então, eu recebo muitas indicações por essa queixa, né? Então, assim, eu hoje consigo oferecer, né, um floral para as crianças que chegam, as crianças, adolescentes ou os pacientes que chegam e que aceitam essa terapia como um complemento do seu processo, né? O que é importante ressaltar aqui? Que nem o floral, nem o reiki, nem as barras de ácidos, né? Eles são psicologia, né? A gente aprende na faculdade de psicologia. Tá? Então, eles são terapias complementares. Então, eu hoje tenho várias profissões, né? Eu sou psicóloga, eu sou reikiana,
né? E eu sou terapeuta floral, tá? Então, assim, são 3 profissões diferentes que hoje estão integradas no meu trabalho. Então, aqueles que são adeptos, né, a esses tratamentos complementares, a essas terapias integrativas, eles aceitam facilmente o uso do floral, tá? E sempre muito gratificante observar como que as crianças melhoram tão rápido, né? Então, não só a questão, né? Eu não tenho só a questão de agressividade. Eu tenho, por exemplo, uma criança com altas habilidades, né? Com dificuldade de estar na escola por conta das suas altas habilidades. Outra criança com espectro autista leve, que também tem as suas dificuldades para estar na escola por conta né, do seu espectro. Então, quando a gente associa a terapia floral, né, junto com o acompanhamento psicológico, junto com os outros acompanhamentos que essas crianças têm de outros profissionais, às vezes o fono, o fisioterapeuta, né, o avanço dele é muito rápido, tá? A melhora dele, a resposta dele na escola é muito rápida, né? Então, a frase que eu costumo mais ouvir das escolas com quem eu tenho parceria, eu sempre vou às escolas para saber como é que as crianças são lá, qual a demanda deles, como que eu posso ajudar, como que eu posso contribuir para a própria escola, ajudar aquele aluno dentro do contexto escolar, que a gente sabe como é que funciona, né? E a frase que eu mais escuto é: Ana, é outra criança. Não é a criança que a gente encaminhou para você. Né? É o oposto. Agora ele está assim, está comportado, está integrado, nunca mais brigou para entrar na sala de aula, né? Não bateu mais nos colegas, não destruiu todas as coisas, né? Está aceitando os comandos. Então, a gente vai observando como que é rápido, né? O processo e o auxílio, né? Então, tem criança que já diz para mim assim: tia, as minhas gotinhas estão acabando. Né? Tem criança que diz para mim assim: tia, eu posso escolher as minhas flores? Né? E aí eu digo: claro, você quer escolher as suas flores? E aí nós temos alguns recursos para isso, né? Que são os baralhos das flores. Então, vou pegar um baralho aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um baralho das essências de Bach, né? Das flores de Bach. Então, a gente tem a imagem, né? Das flores. E a gente vai mostrando para a criança: então você quer colher as suas flores hoje no jardim? Aí eu monto o jardim com todas as cartas aqui no chão do consultório e ela vai escolhendo quais as flores que ela quer, né? E é muito interessante ver que nas escolhas sai exatamente o que elas precisam, né? E às vezes saem coisas que a gente ainda não conseguiu perceber como adulto que dá o suporte, que elas estão precisando. Né? Que legal, que fantástico então, assim, isso. É muito fantástico, né? Então, adolescentes com dificuldade de concentração, né? Com déficit de atenção ou com, a gente chama, né? Aquele processo que aprende mais lentamente, né? Então, assim, o professor está explicando, não consigo entender de imediato. Desculpa. Eu preciso estudar depois sozinho, né? Então, a gente trabalha com essências que auxiliam né, no foco, na concentração, na aprendizagem, né? E aí eles relatam, né? Olha, quando eu tomo uma formulazinha, eu consigo prestar atenção. Quando eu não tomo a fórmula, eu não consigo. Né? Então, aí a gente... Né? Então, tome a fórmula no super dia. Fácil, simples, que está disponível. Sim, e até em termos de preço também, é um preço bem acessível, né? Ele em comparação, né, a outras medicações, a gente trabalha com um frasquinho de 30 ml, né? E esse frasquinho normalmente dura um mês inteiro de tratamento, né? Então, é uma formulazinha que você vai tomar durante um mês inteiro, tá? E aí a gente costuma fazer um acompanhamento mensal para ver como é que aquela fórmula atuou, em que ela já ajudou, o que ainda precisa manter e o que a gente já pode mudar, né? Então, porque a gente acredita também que todos esses quadros, eles podem ser quadros que eles podem amenizar muito, certo? Ou eles podem até reverter,
né? Dependendo de como a gente trata, dependendo se a gente consegue trabalhar na origem do problema, na dificuldade do, né, lá onde aquilo surgiu, se a gente consegue trabalhar com a família, né, junto, como parceiro, às vezes a gente consegue sanar uma questão, né? Então, por exemplo, tem crianças que chegam com problemas de insônia, que não conseguem dormir, né? E aí, porque não dormem, no dia seguinte não rendem na escola, estão sempre com sono. Então, a gente trabalha nessa perspectiva de fazer aquela criança conseguir, né, relaxar e dormir no horário certo, né? Para que o dia seguinte seja mais produtivo. Então, são diferentes demandas, né, que chegam e que a gente tem como auxiliar, como contemplar com a terapia floral, né? Então, e um outro aspecto que eu acho muito importante, Robson, ressaltar, é que é muito importante, no meu ponto de vista, né? No meu interessante ponto de Claro. vista, né? É muito importante a gente cuidar dos professores, né? Dos educadores, certo? Então, aqueles Fundamental. educadores, assim, que se dispuserem, né? A fazer um acompanhamento, né? Com terapia floral, para as suas questões também, porque nós somos seres humanos, a gente vai trabalhar todo dia, mas a gente leva as nossas preocupações, às vezes a gente está passando por alguma situação difícil, né? Às vezes a gente está desanimado mesmo, como você próprio colocou, com a situação da educação, né? Com o que eu vou encontrar na escola. Então, a minha motivação está baixa, o meu estímulo, né, não existe, eu já estou começando a ter alguns adoecimentos por conta disso. Então, se eu me disponho a fazer um acompanhamento com a terapia floral, a probabilidade de eu me restabelecer é muito, muito rápida e fácil, né? Então, eu tenho duas alunas que já fizeram a formação de terapeuta floral comigo, que são professoras, né, que trabalham na educação e que estão tentando implantar, Que né? legal, Mas que maravilha. a gente vai observando as resistências, né, que encontra. Ah, não funciona. Ah, tem que ter o aval dos médicos. Se os médicos não autorizarem, não pode usar. E a gente não tem nenhuma restrição a isso, né? Mas eu digo a elas, continuem tentando, né? Continuem tentando, vão plantando devagarinho, vai semeando, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Começa pelos seus colegas, né? Vai sensibilizando a direção da sua escola, né? Porque se a gente sensibiliza a direção da escola, os colegas, a própria escola pode fazer um projeto para isso, né? Com A certeza, própria com escola certeza. pode propor isso. Não tem E nenhuma essa forma como restrição. você trouxe, tanto pode borrifar como pode dar para a criança, de repente pegar a autorização desses pais, ter uma professora, nesse caso, já formada nesse sentido, implantar na sala, ver os resultados e começar. Porque eu percebo que isso pode ser, inclusive, o grande diferencial das escolas. Eu, por exemplo, ficaria super feliz de saber que os meus filhos estão numa escola em que eles estão aprendendo as práticas integrativas complementares, Uhum. eles aprenderam a fazer um monte de coisas, que eles estão tomando floral, que eles estão tendo um bom desempenho e que eles estão trabalhando o seu autodesenvolvimento dentro da sua faixa etária de uma forma orgânica. Porque, de repente, às vezes a gente escuta cada coisa que é assombrosa. A automutilação, as crianças Sim, se cortando, umas tentando suicídio, sim. outras É. deprimidas, outras sem querer ir na escola, outras com muita agressividade, outras Uhum. sofrendo muito bullying e tal e tal. E, às vezes, os pais não se dão conta, porque eles estão tão envolvidos em manter a família, em trabalhar, e quase não tem. Então, a participação dos pais na educação é cada vez mais terceirizada para a escola. Uhum. E se, de repente, a escola também não assumir essas outras responsabilidades, vai ficar muito difícil. E o que eu percebo nesse caso da escola, ou da educação, digamos assim, de uma forma geral, é que tem muitos donos. Para tudo tem uma barreira, para tudo Uhum. existe uma questão. Quando eu comecei a trabalhar com as barras, a nossa intenção era levar as barras para a escola. Fizemos um projeto lindo com duas psicólogas, Ah, psicopedagogas, pedagogas e tal. O projeto parecia uma tese de doutorado. Fomos para a escola, primeiro bloqueio. Eu não podia tocar nas crianças porque eu sou fora da escola. Só quem pode tocar na escola é a psicopedagoga e os professores, e nem isso. O que aconteceu? Eu não podia fazer o plano piloto do projeto para saber se funcionava,
A psicopedagoga já estava até aqui de gente, então ela teve que fazer e eu fiquei bem ali. Eu falei, ok, então agora o que é que me resta? Vamos trabalhar então agora com os adultos. Aí trabalhei os professores e trabalhei os funcionários da escola. Aí a gente percebeu, puxa, a escola é sistêmica, não dá para trabalhar só a criança. Temos que trabalhar o todo e temos que trabalhar os professores, que se os professores estão equilibrados, eles vão passar isso de uma forma muito mais tranquila. Mas não só os professores, a merendeira, a faxineira, são todas elas que estão envolvidas dentro daquele clima. Então, está todo mundo respirando o mesmo ar. Então, se existe docilidade, amorosidade ou agressividade, faz parte daquele conjunto. Então, tem que ser tratada como um todo. Foi aí onde me ocorreu, puxa, vamos lançar então o cantinho do bem-estar na escola, que essa é outra ideia que eu estou lançando. Então, a escola, para facilitar todas essas práticas, ela teria um cantinho. Seria uma sala, ou pode ser embaixo de uma árvore, um lugar onde ela pudesse ter 2 ou 3 cadeiras, com um banquinho com a manta e com um travesseiro. Aquelas crianças poderiam trocar barras, poderiam trocar reiki, elas poderiam estar lá no momento de meditação, ou num momento de calma, onde ela pudesse talvez refletir. Não um local onde elas pudessem ficar como se fosse um castigo, não. É um lugar de bem-estar mesmo, onde elas pudessem ter um espaço, onde elas pudessem, aqui eu estou bem, aqui não é que eu estou protegida, mas aqui ninguém vai me encher o saco, ninguém vai me atormentar. E, de repente, por exemplo, uma professora como essa que você falou, que foi sua aluna, que já trabalha com os florais, ou uma outra que seja facilitadora de barras ou coisa que o valha, poderia ser a responsável pela manutenção desse lugar. Então, imagina as crianças ali, por faixa etária, para não misturar, para não dar confusão, ora adolescentes, ora crianças. E sempre tem um adulto ali do lado. Eu acredito que isso poderia fazer uma diferença na vida dessas crianças incrível, porque se elas tivessem, pelo menos, correndo as barras uma vez por semana, tomando floral e fazendo reiki, fora outras práticas, talvez a própria biodança ou a arte-terapia, elas estariam naquele mundo lúdico, naquele mundo divertido, e aí entra uma educação diferente, não é uma educação careta, é uma educação que tem prazer em ir para a escola, porque você vai aprender não só o conteúdo específico, mas você vai aprender a viver. Porque essa é outra questão que me preocupa. As crianças saem da escola, mesmo entram na universidade, com umas notas elevadíssimas, com conteúdo específico, mas elas não sabem viver, elas não sabem se virar. Às vezes, até para pegar um ônibus, elas não sabem como fazer. Então, de repente, que escola é essa que nós estamos criando para os nossos filhos, né? Eu penso que para conseguir chegar na escola, sabe, Robson, eu trabalhei em escola há muito tempo, né? Com instituições de educação há muito tempo. E o que eu tenho observado, né, nesses meus 20 anos de prática, né, porque eu saí da escola, mas eu continuo em relação com as escolas, é que a escola foi se tornando um espaço conteudista na sua natureza, né? Então, eu tenho hoje crianças de 4 anos de idade sendo alfabetizadas, né? Eu tenho crianças hoje de 5, 6 anos de idade que têm mais tarefa para fazer do que um adolescente, né? Então, as crianças quando eu trabalhava nas escolas, as crianças começavam a perder o espaço lúdico quando elas entravam no 5º ano, no 6º ano, que antes era a 5ª série, né? Então, elas diziam para mim, minha vida acabou agora, né, tia? Eu falei, quase isso, né? Porque aí reduz o recreio, não pode mais levar o brinquedo favorito para a escola, uma série de perdas que eles tinham. Isso me parece que vem sendo cada vez mais cedo agora, né? Então, a escola se tornou um espaço quase na sua totalidade, eu também não posso generalizar, mas muito mais de 90% apenas voltado para o conteúdo, tá? Não existe mais preocupação com bem-estar físico, né? As aulas de educação física não são para desenvolver a consciência corporal com aquelas crianças, nem desenvolver lateralidade, equilíbrio, né? Muitas escolas, isso é o relato dos meus alunos, dos meus pacientes, tá? Que as aulas de educação física, eles ficam lá jogando bola, se quiser jogar bola, se quiser brinca de queimada, se quiser jogar vôlei, se eles não quiserem fazer nada, eles ficam na quadra conversando, né? Tem escolas que podem se envolver um pouco mais com isso. Então, o que eu faço? Eu ensino uma supervalorização
do conhecimento, do intelecto. E eu não ensino a valorização do meu corpo, do meu ser como um todo. Exatamente. Então, o que acontece? Eu vou vindo para cá e vou esquecendo daqui, tá? De baixo, e aí eu me torno muito mais vulnerável para o processo de crescimento. Por quê? Porque eu estou cindido, tá? Eu tô dando atenção só para uma parte, a outra parte não. Então, por exemplo, quando eu trabalhava em escola, eu saí da escola um pouquinho depois de ter me tornado reikiana, vamos assim dizer, né? Ter me tornado reikiana, começar a praticar meditação, tal. Então, eu cheguei a ter algumas turmas em que eu fiz alguns exercícios de respiração, de meditação, fui trabalhando essa consciência de quem sou eu, né? Porque eu era psicóloga e eu tinha que trabalhar com eles alguns temas, algumas questões dos temas transversais. E o que eu observava na época? Que elas não sabiam respirar, né? Respiravam errado. Então, se eu respiro errado, eu já não alimento direito o meu corpo, não alimento direito as minhas células, né? Então, se as minhas células não recebem oxigênio, elas adoecem. E se elas adoecem, a doença física chega, né? Então, essa visão a gente não tem, né? Então, assim, hoje, né, nós estamos vivendo um momento humanitário, global, de isolamento social, de pandemia, né, de proibição de várias coisas, e nós temos que voltar para dentro do nosso ser. E qual é o melhor recurso para lidar com o Covid? Dormir bem, comer bem, estar com o seu sistema imunológico equilibrado, né? Respirar. Então, assim, muitos estão tomando homeopatia, muitos estão tomando floral, né? Muitos estão tomando fitoterapia para poder se manter centrado, né? E não se tornar vulnerável para essa situação. Isso são recomendações básicas para a nossa saúde. Tá? Então, a gente não tem como... do Covid, né? Hã? Que poderiam acontecer independente do Covid, para a vida inteira, ou seja, para a manutenção da vida. Né? Exatamente. Agora, a gente tá nesse momento tendo que olhar para tudo isso, e aí tem algumas pessoas que estão se dando conta que nunca fizeram isso, que pararam de fazer isso, e aqueles que já faziam estão tranquilos, né? Porque eu não precisei adaptar nada na minha rotina. Eu não precisei adaptar nada na minha rotina, né? Porque eu já faço tudo isso. Tá? Então, a gente criar na escola um espaço, como você chama, né, de um cantinho do bem-estar, me faz lembrar aquelas empresas que já têm no seu espaço um horário reservado para meditação dos seus funcionários, prática de yoga, tem empresas que têm reiki, tem empresas que têm aquela salinha do bem-estar, que é depois do almoço eu vou ali tirar um cochilinho, e aí eu fico lá naquela salinha ambientada, ouvindo uma musiquinha agradável, depois eu volto, né? Isso ajuda na nossa produtividade, ajuda a gente a se desenvolver melhor, em todos os níveis. Então, eu não vou ter uma produção intelectual rica, favorável, né? Se eu não tiver um momento de lazer, se eu não tiver um momento de saúde, se eu não me alimentar bem, se eu não dormir bem, né? Se eu não tiver um controle de horas para ficar nos equipamentos eletrônicos, né? Que a gente já sabe, tem milhões e milhões de pesquisas e a gente está sofrendo isso agora, que está tendo que trabalhar online todos os dias, né? O quanto que isso gera uma exaustão física no nosso sistema, o quanto que isso consome a nossa saúde, né? Então, ter um espaço, né, para favorecer isso, eu diria, inclusive, que teria que ter aula de meditação, teria que ter aula de yoga, sabe? Teria que ter alguma prática que pudesse manter esse processo de conexão com o nosso ser, respiração, equilíbrio, porque tudo isso potencializa a nossa vontade e a nossa capacidade de desenvolver todas as outras coisas, né? Então, isso seria extremamente importante. Então, a gente tem algumas professoras, né, que são fantásticas e que criam, né, principalmente na educação infantil. Eu tenho uma criança aqui que conta que na escola eles meditam toda semana.
Ah, é? E como é que é isso? E a professora manda a gente sentar de perninha cruzada, fechar os olhinhos e ficar respirando, e aí ela vai contando algumas coisas e a gente vai imaginando. Então, tem professor que, por sua própria vontade, encontrou recurso para acalmar a sua turma, né? Para que aquelas crianças possam produzir melhor. Então, também vai da habilidade, da criatividade de cada educador, né? E uma outra coisa importante que eu ouvi na sua fala e que acho importante a gente ressaltar é que as crianças e os adolescentes, nós somos frutos do ambiente e das relações que nós vivemos, né? Uhum. Então, se eu tenho um ambiente familiar tranquilo, saudável, com diálogo, né? Com harmonia, esse vai ser a minha natureza, Sim, né? sim. Se eu tenho um ambiente conflituoso, né, negligente, áspero, né, violento, essa também vai ser a minha natureza, né? É o meu primeiro campo de apresentação, é a minha família. Se eu saio da minha família e vou para a escola, né, e na escola eu encontro professores que lidam bem com algumas situações, etc e tal, eu vou ficar tranquilo. Se eu encontro professores que não lidam bem, eu não vou ficar tranquilo, Uhum. né? Então, antes de tudo, nós somos pessoas que estamos em relação, que temos a nossa história, que temos as nossas marcas, né? As nossas fraquezas, as nossas habilidades, os nossos defeitos. E nós levamos isso e apresentamos isso para as nossas crianças e adolescentes o tempo todo, né? Então, eu tenho acompanhado as minhas crianças e os meus adolescentes por sessões online, né? E eu digo que eu sou muito privilegiada nesse sentido, porque eles têm famílias e têm pais muito comprometidos, né? Pais amorosos, pais que estão conseguindo dar conta desse momento tão singular nas nossas vidas, né? De forma harmoniosa, né? Mas eu sei que tem crianças e adolescentes que não estão passando por isso nesse momento, né? Eu sei que tem famílias que estão em conflito, eu sei que tem situações que estão se agravando, eu sei que tem famílias que a violência aumentou, né? Então, isso é um dado que nós estamos tendo que cuidar, né? Então, as crianças vão responder de acordo com aquilo que a gente dá, que a gente oferece, né? É Então, verdade. quando eu ainda estava em sala de aula, trabalhando em escolas, que eu me tornei reikiana, né? Uma das coisas que eu fazia no meu ambiente eu posso aplicar reiki na sala de aula, eu posso, né? Eu sou reikiana, então eu sou reiki em movimento, e eu percebia uma calma, eu percebia uma outra harmonia no meu ambiente, né? Antes do reiki, comparando, nossa, eu sem o reiki, eu com o reiki, Aham. certo? Então, assim, a relação mudou, né, com os alunos. Então, nós somos o grande exemplo. Nós somos o grande espelho onde eles vão refletir, né? Então, toda vez que uma criança, um adolescente traz alguma coisa para nós, ele está com isso, ele está com aquilo, a gente precisa olhar o ambiente onde ele está vivendo, a gente precisa olhar para as relações que ele está vivendo, porque a gente vai encontrar respostas ali, né? Então, Maravilha. por isso a gente precisa cuidar dos professores que cuidam deles e das famílias que cuidam deles, né? Com Porque certeza. ele não está lá na escola sendo violento porque ele aprendeu a ser violento dentro da escola. Tem todo um caminho que ele percorreu antes de chegar ali, né? Então, a gente tem toda uma cadeia para alimentar. E qual é a vantagem do floral em relação a isso? Como a gente está trabalhando com vibração, né? A gente, quando faz uso de um floral que muda a nossa vibração pessoal, a vibração também vai contribuir para a vibração do ambiente que eu vivo, das pessoas com quem eu vivo, né? Então, é uma medicina natural maravilhosa, do meu ponto de vista. Ô, querida, eu queria te agradecer pela entrevista, foi maravilhoso, você contribuiu muito com esse nosso projeto, tomara que esse projeto siga adiante. Tomara. E eu queria que você finalizasse deixando uma frase, ou uma dica, ou um recado para as escolas, ou para os educadores, ou para os pais, ou para quem você quiser. Fique à vontade, o espaço é seu.
Olha, primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade. Eu realmente estou aqui torcendo para que muito em breve todos possam fazer uso de todas essas práticas, né, integrativas que estão disponíveis a fácil acesso, né, com custo assim super justo, para que a gente possa buscar o nosso equilíbrio, o nosso centramento, né, e o nosso bem-estar em todos os níveis, né? E a mensagem que eu quero dizer, que eu quero deixar, eu trabalho com crianças e adolescentes há mais de 20 anos, né? E eu sinto que isso enfim, pode até ser um pouco piegas, né? Mas é uma missão, tá? Então, nós somos responsáveis pelo que há de mais precioso no universo, que é uma criança que vai se tornar um adolescente. Então, quando nós nos disponibilizamos a sermos educadores e pais, nós estamos assumindo a maior responsabilidade das nossas vidas. E se nós formos, né, os melhores pais e educadores que nós pudermos ser, nós já fizemos a maior contribuição para a humanidade, né? Então, nós temos verdadeiros tesouros, né, verdadeiras pérolas nas nossas mãos que muitos de nós não estamos conseguindo cuidar de forma adequada, né? Então, ser pai e mãe por convenção social ou ser educador porque eu preciso de um salário, porque eu preciso, né, manter a minha família, é pouco. Para a gente poder ser pai e mãe, para a gente poder ser educador, a gente tem que ter compromisso afetivo com aquela criança que chega nas nossas mãos. E temos que fazer o nosso melhor, porque ele é o maior bem da humanidade, né? Isso me faz lembrar que foi uma das coisas que mais me emocionou quando eu visitei a Dinamarca, né? Na Dinamarca, as crianças são um bem social. Todos os dinamarqueses são responsáveis por todas as crianças da Dinamarca. Então, todos cuidam de todas as crianças, né? E eu acho que é isso que a gente precisa relembrar, que nós temos um compromisso. Nós assumimos a tarefa mais importante que é nos dada, que é cuidar e educar uma criança. Nossa, querida, eu até me emocionei agora. Gratidão. Eu que Mexeu agradeço. com o meu lado paternal, que é desse tamanho. Um beijo no seu coração e gratidão mesmo. A gente segue conversando. Certo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a você.